Fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um exercício clássico básico aqui de Python. Super importante para você pegar as coisinhas básicas se você está começando a aprender, né? Que é o de conversão de unidades. Então, a gente vai fazer, você pode ver vários tipos de conversão de unidades. Nesse exercício aqui, para dar um pequena complicadinha, para mostrar algumas coisas legais de programação, a gente vai fazer aqui conversão de unidade de temperatura. Então você deve saber que existe três clássicas, ou talvez não saiba, mas enfim, três clássicas, enfim, unidades de medida de temperatura, aqui, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Então, se você não sabe, você está aprendendo agora. E aí, tem vários, enfim, cálculos aqui, etc., como que transforma uma escala na outra, né? Aqui tem uma explicação e por aí vai e tal. Mas a gente vai pegar esse cálculo aqui que já tá, que como não é o intuito desse vídeo, né? Já está prontinho pra gente aplicar e tudo mais. Poderia pegar esse aqui também e tal. Vou pegar esse aqui que tem mais geral. A gente vê mais ou menos assim. Então, qual que é a coisa legal de fazer desse vídeo? A gente não vai fazer só a conversão, a gente vai fazer tipo um menuzinho para falar qual que você quer e qual você quer converter para ficar mais legal. Então vamos colocar aqui. Primeiro a gente faz o nosso menu e pega a primeira escolha. Em qual escala está a temperatura? Temperatura. A temperatura que você quer converter, por exemplo. E aí a gente dá opções aqui. Digite C para Celsius, F para... Eu nem sei como escreve direito Fahrenheit. Deixa eu ver aqui, ó. Fahrenheit. E K para Kelvin, tá? Vamos dar uma rodada aqui para ver como é que fica. Aliás, são nomes... Eu não vou ficar me atendo aqui, mas são nomes, teria que ser de letra maiúscula aqui, beleza. E aí aqui a gente pode, por exemplo, pegar a escolha dele, a gente coloca um input. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma variável que chama escolha, poderia chamar ela de outro nome, e tô colocando input para vai aparecer um lugar para ele digitar, e o que ele digitar o texto, né, CF ou K, ele vai ficar dentro dessa variável, beleza? Aí, é claro que, beleza, eu poderia fazer esse exercício mais complexo para, por exemplo, se ele digitar alguma coisa diferente de CF ou K, dá algum erro, né? Mas eu quero deixar esse exercício mais simples, você pode ver em outros aqui, que a gente vai fazer coisas mais complexas, como que faz isso? Mas não é muito complexo, mas tem que colocar um laço e ficar verificando. Mas vamos lá. Em qual escala está a temperatura para qual você quer converter? Para qual você quer, ou talvez... você quer converter, whatever. Você pode colocar... podemos colocar aqui, sei lá, um texto mais bonito aqui, mas eu acho que ficou legal. Então vamos dar uma olhada como é que tá. Aí eu dito, por exemplo, aqui K, e aí depois escolhe qual é a escala de temperatura para qual você quer converter. Aí eu coloco aqui outro lugar para ele poder digitar, só que aí eu tenho que colocar outra variável. Então aqui a gente vai colocar, aqui é a escolha, e aqui a gente pode chamar de, sei lá, conversão, não sei. Pode chamar de outro nome, tanto faz. Eu estou escolhendo alguns nomes aqui. Você poderia colocar outras coisas, poderia colocar nomes mais bonitos, por exemplo, escala da temperatura atual, escala da temperatura de conversão. Poderia colocar os nomes mais complexos, mas tanto faz. Esse exercício vai ser relativamente simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Precisa pedir também, eu pedi as escalas, precisa pedir, antes de pedir a escala, eu vou pedir a temperatura. Qual é o valor da temperatura? Temperatura na escala atual, enfim, na escala que você quer converter, que você quer converter. Vou colocar igualzinho tá ali, porque a gente precisa pegar qual que é a temperatura. Então a gente vai colocar aqui, ó, temperatura é igual. Eu vou colocar um float aqui por fora do input, porque a gente vai digitar, por exemplo, um valor, por exemplo, 36 graus e meio. E aí ele vai, quando a gente coloca o float, ele transforma esse texto para um número com vírgula que a gente pode usar para fazer a conversão. Então acho que aqui eu já tenho tudo que eu preciso, ó. C para Celsius, por exemplo, temperatura 38,5 e eu quero para Fahrenheit, tá bom? Então eu estou conseguindo digitar e tudo mais. Agora vem a mágica que é
Basicamente, a gente usa essa formulinha, tá? Só que para a gente saber qual usar a formulinha, a gente, por exemplo, tem 6 possibilidades, que eu não vou fazer as 6 aqui, mas vou fazer algumas só para você ter uma ideia, porque pode ser de Celsius você pode querer trocar para Fahrenheit ou para Kelvin, são duas. De Fahrenheit você pode querer trocar para Celsius ou para Kelvin, são mais duas, 4. E de Kelvin você pode querer trocar para Celsius ou para Fahrenheit, são mais duas, 6. Então eu poderia fazer as 6 fórmulas, mas vou fazer umas duas, 3, você já vai entender. E aí você já consegue fazer o resto se você quiser. Então vamos colocar aqui, ó. Se a escolha, por exemplo, ó, vamos acertar com Celsius, que a gente usa mais Celsius aqui. Se a escolha é igual a C. Então o que eu estou fazendo? Ó, se o que ele escolheu for igual a C, e aí eu vou ter que fazer uma condição composta aqui, porque eu vou colocar, por exemplo, se a escolha é igual a C e a unidade de conversão é igual a, por exemplo, K, né? Aí quer dizer que ele quer converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, né? Aí eu vou fazer uma fórmula específica aqui. Eu posso já dar print, né? E fazer o cálculo. E aí, basicamente, o cálculo, ó, eu tenho que ver aqui, ó, de Celsius para Kelvin. Se eu tenho uma temperatura em Celsius, eu vou ter que isolar. Aí é coisinha de matemática. Eu vou ter que isolar essa variável do Kelvin, que é o quanto que eu quero saber a resposta. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, enfim, dá um risco aqui nessa do meio, dá para fazer o cálculo na cabeça aqui. Como as duas estão dividindo por 5, essa aqui e essa aqui, eu só multiplico por 5 dos dois lados e sumo com esse 5. E aí eu passo, né? O pessoal fala passo somo 273 dos dois lados aqui, desse lado e desse lado. E aí fica a temperatura em Kelvin sozinho, né? Isolado, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então eu vou colocar aqui, ó, a temperatura em Kelvin, é. E aí que eu coloco temperatura mais 273. Que aí é o cálculo final. Então vamos fazer um teste aqui. Eu quero de Celsius, eu quero 38 graus e meio, por exemplo, e eu quero passar para Kelvin. E aí ele já deu o resultado em Kelvin. Eu poderia colocar aqui até um K aqui de Kelvin para ficar mais bonitinho, né? Para ficar mais bonitinho, ou o português da pessoa. Vamos testar de novo aqui. 10 graus para Kelvin. Tá, ficou bonito. Eu poderia até colocar 100 graus Kelvin, enfim. Tem aquele ozinho em cima, né? Whatever, vou deixar assim, tá bom. E aí os outros é a gente continuar fazendo. Eu posso copiar isso aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? E aí eu vou colocar de Celsius para Fahrenheit agora, tá? E aí eu vou colocar outro print aqui, né? A temperatura em Celsius. Celsius é. E é a mesma coisa aqui, ó. Tá? Aí aqui eu vou fazer uma conta. E aí essa conta é a conta mais complexa. Geralmente por isso que as pessoas gostam de usar fórmula para fazer esse cálculo. Porque a outra, somar 273 ou diminuir 273 não precisa muito de cálculo. Mas aqui eu preciso isolar a temperatura em Fahrenheit. Então o que eu vou fazer? Olha só para esses dois aqui. Eu vou jogar esse 9, vou multiplicar 9 dos dois lados para sumir com esse 9 aqui. E aí vai ficar tipo 9TC sobre 5, tá? Então eu já vou colocar aqui, ó. 9 vezes temperatura dividido por 5, tá? Que é basicamente o que sobrou aqui, ó. 9 vem para cá multiplicando, dividido por 5 vezes temperatura, e eu somo 32 dos dois lados para ficar o TF isolado, e aqui vai ficar o TC, 9 dividido por 5 mais 32. Então eu vou colocar aqui mais 32, certo? Então, coisas de matemática, talvez, espero que você lembre disso, como resolver essas equaçõezinhas, mas é só fazer a operação inversa. Tá aqui, tá diminuindo 32, eu somo 32 dos dois lados e por aí vai. Eu poderia simplificar e usar essas fórmulas prontas, mas aí eu acho que ia ficar parece muito decoreba demais isso aqui. Eu geralmente gosto dessa forma um pouco mais, menos pronta, mas aí a gente consegue trabalhar um pouco melhor, porque isso aqui com certeza as pessoas não decoram. Isso aqui você consegue transformar e tal, fica mais claro o que está acontecendo. Beleza, então acho que já está pronto. Vamos testar aqui. Celsius, vamos colocar 50 graus e vamos colocar em Fahrenheit. Tá aqui, ó, temperatura em Celsius. Oh, Jesus, temperatura em Fahrenheit. E aqui eu vou colocar um Fzinho também.
Beleza. Tava prestando atenção em outra coisa. Agora, uh, choose my changes. Ele está conectando aqui. Vamos rodar aqui de novo para a gente ver o resultado. Mas, gente, enquanto ele está carregando aqui, é basicamente isso o exercício, né? Aqui são coisas básicas que a gente tem que lembrar. A diferença de usar o input, né? Que é para pegar textos e colocar um float. Enfim, o float em volta do input, que é para transformar ele em um número com vírgula. E aqui a gente usa um condicional, porque a gente precisa do condicional para saber o que ele escolheu, qual a combinação que ele quer. Celsius com Fahrenheit, Kelvin com Celsius e por aí vai, né? E aí, basicamente, aqui a gente faz uma condição e detalhe aqui, não é obrigatório, poderia separar em dois ifs, né? Mas eu fiz em um if para usar o operador AND, que é o E, né? Então, isso aqui está dizendo bem claro, né? Se a escolha é Celsius e a de conversão é Kelvin, então quer dizer que ele escolheu essas duas, escolheu C e K. Depois aqui escolheu C e F. Então, para cada combinação de escolha, eu tenho um resultado diferente. E aí depende muito do que ele for escolher para a gente fazer o cálculo. E aí aqui a gente poderia, de novo, eu falei que tem 6 cálculos que a gente poderia fazer. Eu vou deixar esses dois aqui. Os outros são basicamente resolver essa fórmula e continuar fazendo as coisas ali. Mas não tem muito segredo, é só resolver ou pegar uma fórmula um pouco mais pronta aqui para ficar mais fácil ainda e jogar ali, a gente já termina o exercício. Então, o último teste aqui para a gente ver que finalizou. Então, vamos testar o de baixo ali para ver se o texto está certinho. Então, Celsius, valor é 30 graus e eu quero para Fahrenheit, F. Então, a temperatura em Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit, beleza? Então, espero que você tenha curtido, espero que não tenha sido muito complexo, espero que você já esteja entendendo bem alguns conceitos básicos aí da programação, para já poder olhar cada vez vídeos mais complexos aqui dentro do nosso canal também e aprender cada vez mais. Valeu? Até a próxima!